Semana do Dia das Crianças chegando e eu quero falar sobre este tema com você. Sua criança interior ou a sua criança ferida. Vamos falar sobre isso essa semana? Muito se fala sobre esse tema, a criança interior, a criança ferida. Numa busca na internet, você vai encontrar N pessoas falando sobre esse tema no canal do YouTube, aqui no Instagram, enfim. Mas eu quero trazer uma abordagem diferente a partir da minha leitura dos meus atendimentos aqui na terapia multidimensional. Muitas vezes, a maior parte das vezes, as pessoas chegam aqui relatando situações que envolvem questões de dificuldade em relacionamentos, dificuldades para se expressarem com o mundo, dificuldades para dizerem como se sentem, dificuldades na vida profissional, na sua carreira, dificuldades com o seu peso, dificuldades com a sua própria aceitação, ou muito vítimas de alguma circunstância, ou muito algozes noutras. E aí o que a gente descobre, conforme nós vamos olhando profundamente as causas que desencadearam aqueles efeitos, nós vamos identificar um meio de caminho, que é exatamente aquela fase em que a criança teve uma vivência e uma interpretação dos fatos segundo o seu contexto, o seu mundo. Muitas vezes uma criança que de fato sofreu um abandono ou sofreu um abuso, às vezes não é necessariamente um abuso sexual, mas ela ali no seu interior interpretou como um abuso. Ou que ouvia muitas frases pesadas, negativas, que faziam com que ela se sentisse diminuída dentro de um contexto, como por exemplo, você não sabe de nada, você é um fracassado, você não sabe estudar, você nunca vai dar certo na vida. Ou mesmo uma criança que, ao analisar do seu ponto de vista, do olho do observador pequenininho ali, a relação de pai e mãe começa a vivenciar uma postura querendo tomar o lugar de um deles, seja de um pai junto à mãe, porque quer ser o marido dessa mãe, seja de uma filha perante o pai, que quer ser a esposa desse pai, e sem conotação sexual, veja, às vezes só se colocando numa condição porque está interpretando aquela cena, aquela vida, aquela experiência daquele momento como uma outra forma de olhar, o olhar da criança. Ou às vezes uma criança que quer poupar essa mãe de uma dor e passa a tratar o marido da mãe, que é o seu pai, como uma pessoa que ela quer rechaçar, quer afastar. Outras vezes, em relacionamentos que são rompidos, uma criança que toma a postura da mãe ou do marido da mãe, enfim. A gente vai encontrar uma série de fatores que trazem à tona uma criança interior, ferida, abusada, não acolhida, uma criança interior que não viveu a sua criança. E aí a gente vai desenrolar essa história, vai longe. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a minha observação. A criança ferida, ou a criança que não foi criança, ou a criança que não se encontra, que não se viu, que não se deu a oportunidade de ser essa criança, ou uma criança vitimizada, ou uma criança amargurada, enfim, não importa o contexto. Esta postura dessa criança, desse adulto que volta a ser essa criança, está muito mais relacionada a uma autossabotagem. E eu vou explicar isso para você. O que eu quero dizer sobre a autossabotagem? Quando nós escolhemos nascer, quando nós escolhemos os pais para os lares onde nós vamos voltar a nossa vida encarnados para continuarmos a nossa existência, a nossa experiência existencial, nós vimos para um núcleo de família, de pessoas com as quais a gente já
construiu histórias antes. E não, veja bem, não porque nós temos contas a acertar com essas pessoas, ao contrário, é porque no seio desta família, deste núcleo de emaranhados e de vivências, nós vamos nos olhar e resolver questões conosco mesmo, porque é sempre sobre nós. Mas é do impacto daquelas relações que nós temos a oportunidade de nos olhar e nos corrigir e nos ressignificar. Mas quando a gente vem com todo um plano de voo traçado, obviamente sem nos lembrarmos dele, nós então, na hora que nos deparamos com a nossa vida, com a nossa missão de vida, nós imediatamente encontramos um mecanismo de nos auto-sabotar para não seguirmos aquela jornada de aprendizado que viemos buscar. E isso funciona como uma maquininha do tempo que faz a gente rememorar uma memória de uma vida passada, de uma situação passada, exatamente para nos aprisionar novamente num processo contínuo de resistência. E por que isso acontece? Exatamente porque as memórias são muito fortes, estão gravadas no nosso DNA como bytes de informação do que nós já vivemos. E a nossa tendência é nos apegarmos e nos agarrarmos às experiências que, em alguma medida, nos trouxeram pontos muito fortes e negativos, em detrimento de toda a memória boa, de toda a memória de aprendizado. E aí, a gente vem com essa carga, aí a gente detona um mecanismo de defesa de novamente viver um estupim que nos volta àquela memória, e então a gente começa a viver com aquela dor novamente. E vamos levando essa dor até a fase adulta. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque muitas vezes nós vamos tratar essa criança, vamos fazer um monte de referências, vamos fazer exercícios sistêmicos, movimentos sistêmicos, para levar esse adulto de volta àquela criança, para fazer o acolhimento daquela criança, para reverenciar esses seus pais. Passa um tempo, esse adulto, essa pessoa que passou em tratamento, volta com um problema muito semelhante. Quer dizer, não basta olhar para o que foi que causou aquilo, você precisa ir mais profundo para desatar este nó. E esse nó mais profundo está enraizado em questões ainda muito mais profundas. É aí que entra a terapia de vidas passadas, é aí que entra subpersonalidades, personalidades que você não tem noção de que você já foi, que você já vivenciou e que carrega em si um movimento que faz você repetir padrões, inclusive padrões de dor, para te colocar de volta naquela sensação de processos de muita culpa, de muita falta de auto-perdão, de muitas vezes sentimentos de abandono que estão vindo lá de trás e que você quer confirmar agora. Então essa criança nada mais é do que o estopim de uma memória anterior. E olhar para isso, mergulhar mais profundo, faz toda a diferença, porque aí te traz o que a gente chama de um salto quântico, em que você se vê então, aí sim, como essa criança dentro deste seu núcleo familiar e começa a interpretar ou reinterpretar as histórias vividas com este núcleo de um outro viés, de um outro ponto de vista, do ponto de vista do observador. E é nesse ponto em que realmente uma mágica acontece. A energia desse adulto se transforma, porque ele acolhe não necessariamente só a sua criança, mas a sua sombra, as suas próprias memórias do passado, as suas sombras, o seu emaranhado de seus próprios eus que vem aí repetidamente vindo para resolver-se consigo mesmo. E é sempre sobre si, nunca sobre o outro. Não é sobre como aquele pai e aquela mãe o tratou, mas como você interpretou aquela história, aquele tratamento, a partir daquele momento, exatamente para criar em você uma reação semelhante a alguma coisa que você já viveu antes, para continuar vivendo aquela trajetória, porque a tua memória quer te levar de volta num ciclo contínuo de experiência que ela já viveu, quando na verdade tudo que você veio fazer é ressignificar essa memória para permanecer em constante evolução.
esse é o meu recado de hoje. Se você quiser saber mais sobre esse tema, como é o trabalho que eu desenvolvo dentro da terapia multidimensional, com todas essas questões, exercícios sistêmicos, limpeza de memórias, memórias de vidas passadas, me manda um direct que eu vou ter um enorme prazer em te esclarecer. E durante essa semana eu vou trazer mais alguns insights e vou trazer uns estudos de cases de sucesso para contar para vocês como é que você muda essa chave, você olha para essa sensação dessa criança de uma forma diferente. De fato, acontece aí o que a gente chama de salto quântico e mudança. Por hoje é isso, gente, ó. Tchau.